tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dado a Ti, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Senhor pertence toda honra, toda glória e todo louvor. As nossas vidas, meu Pai, estão em Suas mãos. Por isso, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem protegido-nos, tem livrado-nos do mal, tem nos dado, ó Deus, o sustento, o pão de cada dia. Que o Senhor, ó Deus, continue a falar conosco, a nos proteger e a nos ensinar, porque nós, ó Deus, dependemos totalmente do Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Receba, meu Pai, o nosso culto nesta noite. E que a palavra do Senhor venha ao encontro, ó Deus, de cada necessitado esta noite. Que o Senhor, segundo a sua riqueza, bondade, misericórdia, nos responda segundo a tua vontade, meu Pai. E nesta noite, fale conosco. Que o nosso coração se encha da presença do Senhor. Em meio às dificuldades e às lutas, nós temos a esperança, aquela que não falha, a esperança, ó Deus, que nós temos no Senhor, no nosso Salvador. E a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todo o povo que está junto conosco, cultuando, louvando ao Senhor. Que Jesus, o nosso único intermediador entre Deus e nós, possa interceder em nosso favor. Amados, é muito bom, né, estarmos reunidos para o culto de adoração ao Senhor.
Palavra do Senhor no Salmo de número 103, no versículo 17 e 18, diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumpre. Essa é a promessa de Deus para nós. Adoremos a esse Senhor, aquele que morreu na cruz por nós. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a igreja dele, que se reúne neste momento em torno da palavra dele para cultuá-lo. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Ele trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Que Deus em Cristo Jesus receba o nosso louvor e a nossa gratidão, a nossa adoração. E que você, que está aí acompanhando o nosso programa, assim como na igreja convencional, ali no templo, eu quero te propor também algo, né? Não tem quando a gente convida alguém para ir à igreja, né? Um vizinho, um amigo, um parente, né? Vamos à igreja hoje comigo? Você também tem a oportunidade de convidar alguém para assistir esse culto junto com você. De que forma? Mande essa mensagem, né? Pega o link aí da nossa página, né? Da página da igreja, e mande para esse amigo, né? Compartilhe com ele, para que ele também possa cultuar junto com você, né? É o meio que nós podemos. Sempre que está aqui os cultos, eu compartilho para que os meus amigos, né? Os meus familiares que estão distantes também possam ser alcançados pela palavra do Senhor. Tá aí a dica, tá? Se você quer convidar alguém, faça isso nesse momento. Compartilhe aí com ele, para que ele possa curtir a nossa página, né? A página da Igreja Presbiteriana de Presidente Médici. Convido o pastor Aziel para trazer a palavra. Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom, né, tê-lo conosco enquanto estava aqui desenrolando o louvor.
nós estávamos ali observando, né, o número, enquanto adorávamos, enquanto orávamos, buscávamos o Senhor, mas observando também o número de irmãos, de espectadores, né, que estavam aumentando ali, né, no número que vai aparecendo ali, da quantidade de pessoas. Eu creio, amados, que o Senhor, como o presbítero Edinaldo colocou agora, creio que o Senhor quer essa bênção para muito mais pessoas, né, e desafiou você a mandar esse link, né, você multiplicar, né, o número de ouvintes, né, daqueles que assistirão essas mensagens também. Queridos, eu tenho dito algo, né, tenho pensado em algo que certamente eu deveria dizer, principalmente no domingo. Lembrei de dizer agora, mas deveria dizer principalmente no domingo. É algo que eu tenho certeza que quer seja eu, quer seja qualquer outro pregador, né, que tem pregado nos púlpitos da nossa igreja, no púlpito da nossa igreja, ele não faz distinção entre uma pregação que será pregada numa quinta-feira e uma pregação que será pregada num culto de domingo. Né? Não fazemos distinção em que este é mais importante. O mais importante, amados, é que nós, ao pregarmos a palavra de Deus, nós sejamos fiéis à pregação da palavra de Deus. E é isso que deve ser o atrativo principal, amados, né, para que você se coloque nesse momento para aprender a palavra, para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você ouvirá a palavra de Deus com fidelidade, com esmero, preparado com cuidado, amados, para que possa edificar a sua vida, tá bom? E para isso, então, eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. E nós teremos aqui duas mensagens, né? Uma será pregada hoje e a outra parte da mensagem, duas mensagens, ou seja, uma mensagem em duas, né? Uma parte da mensagem pregada hoje, para que não se estenda demais, né? Para que não fique muito longa e a gente possa aproveitar também as aplicações que o Senhor trouxer ao nosso coração aqui, e uma outra na próxima quinta-feira, se assim Deus permitir. O texto que nós leremos, então, amados, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Eu acredito, queridos, que várias perguntas surgem no nosso coração ao nos depararmos com esse versículo. Né? O que certamente a palavra da cruz é loucura? O que quer dizer isso? Né? O que quer dizer aqui, né, para nós que somos salvos, poder de Deus? O que esse texto está falando a respeito do poder de Deus? E é nisso que nós caminharemos nesses dias, amados, e seremos edificados por essa palavra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, meu Pai. Ó Deus, nós pedimos, ó Deus, o poder manifesto do Teu Santo Espírito, a fim de nos instruir, ó Deus, nessa palavra. A fim, ó Deus, de que o sentido desse texto, meu Pai, ó Deus, ele possa, Deus, aflorar, meu Pai, ele possa ser bem explicado, ó Deus, e mais do que isso, Senhor, ele possa se tornar vida, meu Pai, na nossa vida, na nossa prática diária. Possa corrigir erros, meu Pai, que porventura, meu Pai, nosso entendimento estiver envolvido, meu Pai. Possa corrigir erros do nosso caráter, da nossa personalidade, do nosso comportamento, dos nossos sentimentos, meu Pai, por meio desta palavra também, Senhor. Em nome e por amor de Jesus, como a Tua palavra nos promete, meu Pai, que a Escritura, meu Pai, ela serve para educação, para edificação, para instrução na justiça, meu Pai, a fim, meu Pai, de que o povo do Senhor seja perfeito, meu Pai, ó Deus, e perfeitamente habilitado para fazer a Tua vontade. Senhor, em nome e por amor de Jesus, nos ajude nisso, nos incomode nisso, que o poder do Teu Santo Espírito nos ajude nesse momento, para a glória de Ti mesmo. É a nossa oração, em o nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Queridos, nós vemos aqui nesse texto já para nós
meditarmos duas características do Evangelho: loucura e poder. Né? Então, aí duas características claras que nós queremos, amados, claro quanto à expressão, que nós queremos esquadrinhar, que nós queremos, né, aprender a respeito do que vem a ser essa loucura e o que vem a ser esse poder. Mas há aqui também, amados, o efeito do Evangelho. Qual é o efeito do Evangelho? Qual é o efeito da palavra da cruz? Salvação. Então, amados, nós vemos aqui a importância, né, já de cara, de início, né, já nos deixa muito claro, né, como diz aqui no versículo 21, visto que como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, amados, o efeito desse evangelho é a salvação das vidas dos quais Jesus Cristo derramou o seu sangue precioso. Mas eu queria, de certa forma, despertar um pouco mais o seu interesse. Eu queria te dar alguns motivos, né, por que você deve se interessar por esse texto. Em primeiro lugar, né, muito claro, porque é a palavra de Deus. É Deus falando ao homem, o Deus Todo-Poderoso, inatingível por nós mesmos, amados, ele, né, se dignifica a falar conosco. E então, amados, é importantíssimo. Por que eu devo me interessar? Porque é a palavra de Deus. Mas, segundo lugar, amados, porque essa palavra da cruz, segundo os textos que nós vimos aqui, ela é simples, ela atinge o mais letrado, atinge o menos letrado, atinge o abastado, atinge o pobre, atinge de qualquer raça e assim por diante. Ele é simples, mas diz o texto que ele é poderoso também para sobrepor a sabedoria do mundo. Isso na época de Paulo e isso em todas as épocas. Então esse é o segundo motivo, né? Você está sendo colocado diante de uma meditação, de uma sabedoria singular, sem par, sem nenhuma comparação, amados, mas que na verdade ela se sobrepõe a toda espécie de sabedoria, por mais admirável que seja, muitas dessas sabedorias realmente são admiráveis. Queridos, mas por que nós podemos dizer isso? Alguns textos, no versículo 17, já nos afirma isso. Porque Deus, o apóstolo Paulo diz, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra. Paulo tinha essa sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. E o próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 2, versículo 2, vai dizer, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa é a palavra, amado, de poder que o Senhor tem para nós essa noite. Um terceiro motivo, amados. O terceiro motivo é que não há aqui nesse texto, e não há em nenhum outro lugar na Escritura, um outro grupo. Diz que há um grupo dos que se salvam e um grupo dos que se perdem. Você que está me ouvindo, você pertence a um desses dois grupos. E isso vai te ajudar a identificar, né, onde você está. Você está no grupo dos que se salvam ou você está no grupo dos que se perdem. Quarto motivo. Se você é salvo, queridos, diz o texto que você crê numa loucura. Você crê em algo que o mundo em geral não crê. E segundo o próprio Senhor Jesus, amados, ele diz que, lá em Mateus 22, 14, ele diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Você crê numa loucura e você está em desvantagem numérica. Você é de um grupo restrito, um grupo menor, e há uma grande sabedoria humana, secular, que está tentando sobrepor e te abafar na sua crença, na sua maneira de crer segundo a palavra de Deus. Em quinto lugar, queridos, por que você deve se interessar? Porque a praticidade dessa palavra. O apóstolo Paulo, amados, ele escreve essa epístola para resolver assuntos práticos da igreja de Corinto. Ele não escreve, amados, para falar de coisas, né, abstratas, para falar sobre, né, coisas celestiais apenas.
mas coisas celestiais que dizem respeito ao nosso dia a dia aqui na terra. Então, para isso, amados, é muito interessante nós entendermos o contexto da cidade de Corinto, essa cidade, não só a cidade, mas a igreja de Corinto. Mas Corinto, amados, você já deve ter ouvido isso em outras pregações, né? Era uma das principais cidades da Grécia. Ela tinha uma posição favorável, ela era uma cidade portuária, então isso dava a ela um status, né? E dava a ela, com certeza, uma posição, né? Estratégia muito boa, né? Ela tinha um grande comércio e uma grande riqueza. Essa cidade era uma cidade efusiva em seu comércio. Esse grande comércio, essa grande riqueza, amados, produzia luxo de todos os tipos. Um dos tipos de luxo que produzia na cidade de Corinto, mas não só em Corinto, mas em toda a Grécia, era a luxúria. Ou seja, né, o acentuar, né, do desejo sexual ilícito, né, das práticas sexuais ilícitas. Isso podia ser visto, né, na baixa moral do povo, né, era visto também, com certeza, nas artes, que eram bastante indecorosas naquela época, no comportamento geral do povo. Por exemplo, amados, se você, naquela época, chamasse uma mulher dentro do mundo grego, aquilo é uma mulher coríntia, né? Não, nada aí, amados, pelo amor de Deus, nada ligando ao contexto do time, coisa do nosso dia a dia, tá certo? Mas era mesmo que chamar essa mulher de uma mulher da vida, uma mulher prostituta. Corintizar, né, era a ideia de realmente uma pessoa que estava em práticas, né, sexuais muito comuns na cidade de Corinto. Por que eu estou colocando isso, queridos? Porque às vezes nós lemos um texto como esse e nós pensamos, amados, que Paulo está falando a uma situação totalmente diferente da nossa. Talvez as pressões que esses irmãos passavam ali sejam diferentes das nossas, mas elas, na verdade, elas possuem a mesma essência. Coríntios era uma cidade lascívia. Mas foi nessa cidade, amados, lasciva, que Paulo, abençoado por Deus, amados, plantou uma igreja cristã, principalmente entre o povo que não era judeu, principalmente entre os gentios. Mas é interessante, ali também se converteu, amados, como está lá em Atos 18, diz assim: Crispo, principal dirigente da sinagoga, que creu no Senhor com toda a sua casa. Nessa mesma cidade, amados, o apóstolo Paulo recebeu, né, um encorajamento através de uma visão divina, né, também está lá em Atos 18, né, você vai ver, diz assim, quando ele ouviu assim: não pare de pregar, pois há muita gente minha nessa cidade. Ou seja, Paulo teria um ministério ali de plantação daquela igreja em Corinto, né, de maneira que aquela cidade lasciva, aquela cidade indecorosa, aquela cidade carregada de luxo, carregada de filosofia, amados, grega, que era o grande orgulho, né, do mundo grego daquela época e, por que não dizer, até nos dias de hoje. Então, amados, nós vemos que em tudo isso, quando Paulo orienta essa igreja, ele está trazendo a praticidade, né, que essa palavra tem. Tudo, Paulo, amados, tudo começa com o evangelho. A salvação dessas pessoas começou com a mensagem da cruz. E agora, amados, se contrapor à maneira como essas pessoas viviam também era loucura. Você chegar hoje diante de um grupo, amados, e dizer para ele: olha, eu não faço isso porque eu sou orientado pela palavra de Deus, a palavra de Deus diz para não me comportar. Isso é loucura, meu filho. O que é isso? Então, essa palavra é totalmente prática. Então, amados, quando Paulo escreveu para corrigir erros ali graves e erros perigosos, vou tomar uma aguinha aqui. E eu vou citar alguns aqui, apenas para que você se posicione, né, para que você tenha a ideia, né, como que essa cidade, amados, pressionava a igreja, pressionava a fé dos irmãos,
né, pressionava, talvez até mesmo dentro da própria igreja havia essa pressão. Paulo vai repreender esses irmãos e vai escrever a esses irmãos de Corinto para corrigir erros muito graves. Erros, amados, que eram ensinados por falsos mestres, mas também, amados, era de certa forma uma ressurreição, né, de alguns costumes indevidos que esses irmãos praticavam enquanto eles estavam ainda, quando eles não seguiam o Senhor Jesus, que estavam, de certa forma, retornando na vida desses queridos. E é interessante, amados, que Paulo então vai começar a escrever sobre alguns assuntos. Eu queria chamar a atenção com respeito a eles, vou tentar ser bastante breve aqui. Por exemplo, no capítulo 5, Paulo condena a luxúria que tinha entrado dentro da igreja ao ponto de um homem chegar a possuir sua madrasta. E o que é pior, amados, não havia, ninguém na igreja havia tomado uma posição contra aquilo. Nem a liderança, não havia uma tomada de atitude, uma disciplina aplicada sobre aquele moço, né? Outra coisa, no capítulo 6, ele apresenta a questão do litígio entre irmãos, e esse litígio, essa briga entre irmãos, não se resolvia ali dentro e acabava chegando aos tribunais seculares, e Paulo diz que isso era uma vergonha. Então, Paulo tratando então dessa igreja, lá no finalzinho do capítulo 6, amados, Paulo faz uma das listas de pecado, né, as quais ele condena várias situações em que as pessoas da mentira, né, dos pecados sexuais, dos pecados concernentes ao trabalho, à preguiça e todas uma série de pecados também. No capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele trabalha principalmente as terríveis negligências no casamento. Né? Muitas vezes as pessoas estão dizendo assim, mas pastor, eu já ouço isso todos os dias. Todos os dias que eu tenho que aconselhar, às vezes, um casamento em dificuldade. Mas pastor, eu ir por esse caminho que a Bíblia me manda é loucura. E é isso que Paulo está aqui. A cada área dessa que Paulo está trabalhando, com certeza, quando ele falava a respeito disso naqueles dias, e hoje nós enfrentamos a mesma coisa, as pessoas diziam isso é loucura. E assim, amados, envolvimento com paganismo, festas, diversões, entretenimento, está no capítulo 8. Então, muitas vezes você fala, meu irmão, isso aqui não convém, isso aqui não é um lugar para um cristão frequentar. Mas, pastor, em que século o senhor está? Independente de eu estar no futuro, ou estar no presente e no passado, amados, a palavra de Deus não muda. E aí isso aqui, o capítulo 9, rejeição e oposição à liderança, o capítulo 9 Paulo vai tratar. Será que tem isso dentro da sua igreja? Hein? Oposição à liderança, oposição gratuita, oposição que não produz nada de bom, nunca produziu, mas existe. Né? Aquela insubmissão, a rejeição, a oposição. Capítulo 10, idolatria e todas as coisas que estão no lugar de Deus. O apóstolo Paulo vai tratar a respeito disso. Capítulo 11, desprezo aos pobres na mesa do Senhor. Né? Falta de preocupação, né, com os necessitados. Capítulo 12, mau uso dos dons espirituais. Né? Há muitas igrejas que caminham nessa falha, nesse erro. E tudo isso, amados, quando Paulo vai tratar, na verdade, o que é? Pastor, mas isso é o Evangelho? Sim, é aquilo que decorre do Evangelho. A maneira que Paulo repreende e diz, olha, tem que andar assim, e diz, olha, aqueles que agora seguem o Evangelho caminham também dessa forma. O Evangelho se desdobra nesse tipo de comportamento. Queridos, capítulo 13, negligência ao mandamento do amor, né? O texto tão conhecido, né? Ainda que desse meu corpo a ser queimado e tal, se não tivesse amor e assim por diante. Capítulo 15, ele reafirma as doutrinas já ensinadas, né, como da ressurreição, doutrinas básicas que estavam sendo esquecidas, porque não havia, amados, um cuidado, né, constante com essas doutrinas. Então, o capítulo 16 termina com exortação aos necessitados. Então, o que eu quero mostrar aqui para você, queridos, que por que você deve se interessar por esse assunto? Né? O último ponto que eu troquei, porque é prático. Não é coisa, amados, para que você fique só sabendo, não. Você vai conseguir aplicar na sua vida se você entender o que é essa loucura do Evangelho. Então, eu quero voltar, amados, e hoje nós vamos responder uma pergunta. Por que é loucura? Semana que vem nós vamos responder por que é o poder de Deus, o Evangelho,
a mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Por que é loucura, amados? Porque para os que se perdem. É absoluta loucura. Imaginar, amados, isso para os que se perdem. Olha só, que você imaginar, você pensar e crer que Deus, o Filho, né, o Filho de Deus, teria se encarnado, nascido da Virgem Maria, né, que viera em carne, amados, revelar o Deus invisível, o Criador do céu e da terra, né? O que é pior, amados, é uma imensa loucura, né, que esse Salvador, ele nasceu num coxo de curral, né, filho de uma família simples, numa cidade sem expressão, né, uma cidade sem nenhuma expressão como era a cidade de Corinto, né, sem posses terrenas, né, sem possuir lugar para encostar a cabeça, como ele próprio, na cabeça para dormir, como ele próprio afirmou, o próprio Jesus, rejeitado pelos líderes religiosos da sua época. Como que esse homem poderia ser o Salvador? Isso é loucura, né? Rejeitado por outros cidadãos também, fugitivo muitas vezes, preso, xingado, cuspido, caluniado, esbofeteado, espancado, negado, nu, abandonado pelas pessoas e, segundo a palavra de Deus, abandonado pelo próprio Deus por causa do meu e do seu pecado. E por fim, amados, crucificado e morto. É absoluta loucura pensar em alguém assim como Salvador, segundo a sabedoria do mundo. E é por isso que Paulo diz a respeito da loucura do Evangelho. Segundo a lógica humana, amados, segundo a lógica que a cada dia está ceifando vidas, endereçando essas vidas ao inferno, isso é loucura. Mas é loucura para os que se perdem. Então eu queria que você parasse um pouco e pensasse, pastor, por que então o Evangelho é uma loucura? Porque ele não acompanha a lógica humana, ele não acompanha a sabedoria humana. Né? Você sabe que os judeus esperavam que o Messias viesse, amados, em muita glória. Né? Em muita glória, segundo o pensamento dele. Ele veio em glória, mas não segundo os pensamentos do homem. Você tem uma ideia, amados, você sabe quanto que a Europa, né, a Europa foi o berço, né, da reforma protestante, onde se resgatou, né, os princípios, os ensinos principais da Escritura Sagrada, amados. Ela agora vive uma era, né, que é chamada de pós-cristã. Ela tá noutra. Essa que é a ideia. Se você vê, por exemplo, a Holanda, amados, que quando esteve aqui no Nordeste, né, quando houve a chamada invasão dos holandeses, e ali durante 1630 até, me escapou agora aqui, mas ficou, não sei se foi 100 e poucos anos, não estou recordando agora, mas deixou muitas igrejas plantadas, igrejas firmes, igrejas reformadas, igrejas firmes na doutrina e tal. Esses dias eu assisti um programa de viagem, e falando sobre a Holanda, que é um dos países mais liberais, né, e contando isso como vantagem, um país onde a prostituição é liberada, as drogas é liberada, né, tudo que diz respeito à palavra de Deus, homossexualismo e tal, que a palavra de Deus condena, também é liberado, e eles falam isso com a boca cheia, falam isso, amados, não, né, com nenhum tipo de vergonha. E você chegar na Holanda hoje e dizer que esses não são princípios que devem ser olhados com bom grado por causa da palavra de Deus, você é tido como louco. E assim, amados, você vai ver outros países também, nós não temos tempo, né, para entrar nesse detalhe agora. Então, amados, o motivo por causa o que aconteceu isso nesses países, né, países que tinham a maioria de protestantes, hoje tem a maioria muçulmana. Acharam uma brecha para entrar. Por que aconteceu isso, queridos? Porque se perdeu a visão da loucura
do Evangelho, certo, né? Para que nós possamos entender isso essa noite e possamos, amados, fazer um caminho de volta, talvez naquilo que a gente esteja abrindo mão. O segundo aspecto, amados, por que é loucura para os que se perdem? É loucura para os que se perdem porque eles não conseguem imaginar, né, um Cristo da forma como ele é apresentado. Mas também, amados, é loucura para os que se perdem, porque quem se perde não sabe que está se perdendo. Para esses, amados, a morte de Jesus na cruz é loucura, é desprezível. Certo, Dr. Shedd, um grande teólogo, ele conta, se não me engano em inglês, ele conta que um diretor de uma grande indústria farmacêutica uma vez o procurou, e ele falando da necessidade de aceitar Cristo antes de morrer, ele disse o seguinte: quando eu morrer, eu vou morrer como um cachorro. Não há diferença entre a morte de um animal e um ser humano. Queridos, mas quando você vai para a Bíblia, para a loucura do Evangelho, você nunca verá, amados, que a possibilidade de um cachorro morrer dizendo como o apóstolo Paulo disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você não vai ver um cachorro morrendo e sorrindo e dizendo isso, amados. Mas Paulo, ao aproximar-se o dia do seu martírio, essa é a afirmação dele: viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse homem, amados, que fez essa afirmação, ele fazia uma afirmação sem sabedoria, porque não há sabedoria em você afirmar aquilo que você não experimentou. Ele nunca tinha experimentado o Evangelho, e como ele poderia fazer essa afirmação, amados? E uma das respostas a esse tipo de atitude, que está aqui no capítulo 2, versículo 14, queria que você me acompanhasse. E o apóstolo Paulo vai dizer: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então eu quero parar nesse ponto aqui um pouco, queridos, e quero te pedir aos dois grupos. Se você ainda faz parte do grupo dos que se perdem, e que você até hoje considera o Evangelho como loucura, todas as diretrizes que a Bíblia dá como loucura, eu quero que você, em nome de Jesus, que você se vire para o Espírito Santo de Deus nesse momento e diz: Senhor, eu não posso entender essas coisas, porque elas se discernem espiritualmente, mas eu peço nessa noite que o Senhor venha esclarecer minha mente, que o Espírito Santo do Senhor venha habitar no meu coração e que eu passe a entender essas coisas espiritualmente. E você, cristão, você que já segue o Senhor, mas que talvez esteja fazendo algumas concessões, abrindo mão de algumas coisas, dizendo que a Bíblia é muito radical, mas que você faça a mesma oração: Espírito Santo de Deus que em mim habita, que me convenceu da morte, do juízo e da justiça em Cristo Jesus, que eu preciso aceitar Jesus Cristo como Senhor Salvador. Eu também quero fazer essa oração. Eu quero que o Senhor me dê o discernimento das coisas que só se discernem espiritualmente. Eu não quero considerar o Evangelho como loucura. Eu não quero considerar os desdobramentos do Evangelho na minha vida prática, na minha vida de santidade, na minha vida de pureza, nos meus olhos, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, como algo que seja louco, mas algo que seja sabedoria de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Por que é loucura para os que se perdem? Porque eles não conseguem ver a Cristo como Salvador, a necessidade do Cristo como Salvador. Por que é loucura? Porque quem se perde não sabe que está se perdendo, queridos. Ele não percebe. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. E por fim, quem está se perdendo se confunde, sabe por quê? Porque ele sabe muitas outras coisas. Tem muita sabedoria por aí, queridos. Nós estamos aí esperando a sabedoria de pesquisadores, amados, que achem
né, o caminho para a cura, né, do coronavírus, para a vacina contra o coronavírus, nós estamos e nós vamos bater palma, nós vamos louvar a Deus, porque nós cremos que essa sabedoria também vem de Deus. Mas muitos, amados, infelizmente, em virtude dessa sabedoria, por se arrogarem de ter essa sabedoria, isso os desviam de Deus, eles se acham suficientes nisso. Então, por que alguns, amados, porque eles cedem, né, e veem o evangelho como loucura, a mensagem da cruz como loucura, porque ele sabe muitas coisas. Então, a sabedoria de Deus para eles se torna dispensável. Por exemplo, quem eram os sábios na época do apóstolo Paulo? Aqueles que se estribavam na sabedoria do mundo. Dá uma olhadinha no versículo 19 e 20. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ou seja, amados, muitas vezes um homem simples, ele se depara com o evangelho e se curva ao evangelho, porque ele entendeu a profundidade das riquezas, como pregamos aqui até os dias atrás. Às vezes um homem letrado, um homem carregado de diplomas, olha o evangelho simples, e ele se curva também a esse evangelho. Mas da mesma forma, um homem simples e um homem letrado, muitas vezes rejeita o evangelho por simples loucura, amados. Porque acha que a convicção dele, quer seja pouco, quer seja muito, o conhecimento que ele tem, faz do evangelho algo dispensável. Talvez você se enquadre num desses grupos, amados. Quem são os sábios dos nossos dias? Vamos dizer, meditei um pouco, né? Vai depender muito do contexto que se vive. Né? Quem são os sábios dos nossos dias? Por exemplo, onde domina o tráfico de drogas? É considerado sábio o traficante de mais influência, talvez o que tem mais dinheiro, né? Talvez o mais violento, não é assim? Não, ele é o sábio, ele é o esperto, e a meninada corre atrás, né? Tá aí corrompendo muitas e muitas vidas, distanciando, e as pessoas acham isso aqui me basta. Em outros meios, amados, marginais também, o assaltante mais engenhoso, mais corajoso, na malandragem, o que é mais esperto, o que engendra os melhores golpes, né? Num contexto de vida fútil, de vida vazia, o que ostenta mais coisas. Esse é o sábio, esse é o admirado, né? E isso passa a bastar, não precisa da loucura do evangelho. Se veste na moda, quem mais se dedica na aparência. Então esses são os sábios. No meio sensualizado, o que conquista mais mulheres ou homens, independente aí do seu interesse, fica com o maior número de parceiros, né? O que namora sem se importar com os padrões de Deus para o namoro. Esse é o esperto. Né? Quantas vezes eu ouço isso dos nossos jovens, aquele jovem que realmente mantém a castidade, realmente anda cumpre o desdobramento, a loucura daquilo que o evangelho diz. Não, agora você vai andar em santidade, mesmo que você tenha tido uma vida toda bagunçada antes, mas de agora em diante você vai andar em santidade. Isso é loucura, mas ele anda em santidade. Mas muitas vezes, amados, no meio sensualizado, né, que namora sem se portar com os padrões de Deus, é que é o esperto, é que é o admirado. No meio dos trabalhadores, amados, aquele que mais se acaba no trabalho, o mais eficiente, o mais, né, ou então, se é um meio um pouco mais sindicalizado, é o mais rebelde, e assim vai, né? E aí, no meio dos trabalhadores, ainda o mais enrolão, às vezes, pô, aquele cara ele é esperto, hein? Olha lá, todo mundo está se acabando e ele está lá, né, de boa, né? E assim vai, amados. Outros, amados, se julgam também o evangelho dispensável. Eu não estou falando apenas do evangelho, amados, da salvação em Cristo Jesus. Eu queria deixar isso muito claro. Mas os desdobramentos do evangelho. Tem muita gente que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, amados, mas acha porque alcançou alguns patamares na vida, subiu alguns patamares na vida, ele agora é dono da razão. Então ele não precisa mais submeter a certas exigências do evangelho, porque ele está acima disso. Ele é sábio. Eu posso conciliar o evangelho com um comportamento sexual indevido. Eu posso conciliar o evangelho
com um comportamento financeiro indevido, com comportamentos, né, de negociações indevidas. Eu posso combinar o evangelho sendo um mau pai, sendo um mau esposo, sendo uma má esposa, mas eu posso combinar o evangelho. Isso não existe. O evangelho tem seus desdobramentos. O evangelho é loucura. Muitos se arrogam, amados, de coisas boas. Diplomas que se acumulam, né? Conquistas intelectuais importantes também. E assim vai, amados. No contexto religioso temos isso. O que tem maior conhecimento sobre teologia, aquele que conhece mais da história, da sistemática. Mas também, amados, no meio religioso tem aqueles que se arrogam da própria justiça. Acha que por causa do seu comportamento, Deus é obrigado a dar um lugar a ele no céu. Mas ele tem que olhar para a cruz de Cristo, queridos, que é o único recurso, a loucura da cruz de Cristo. Outra questão é esse liberalismo que entrou dentro da igreja, queridos. Não, aquele irmão, ele não faz esse tipo de coisa porque a mente dele é fechada. Querido, cuidado. Olha bem para a palavra, estuda a palavra, ouça os seus mestres, em nome de Jesus. Queridos, sabedorias lícitas e ilícitas, boas e más, que coadunam ou não coadunam com a palavra de Deus. Tem muita sabedoria boa, mas ela vem não coadunar por causa do orgulho que a acompanha. Mas, por outro lado, amados, existe muita sabedoria que não diz nada a respeito de glorificar a Deus. Amados, já para nós concluirmos mesmo, chegando agora aqui à conclusão do texto, do final, não só ao último ponto. Então, na realidade, amados, é que hoje, como nos dias do apóstolo Paulo, as pessoas estão procurando e valorizando algum tipo de sabedoria, seguindo os padrões desse mundo, e em todo esse texto, em toda a Escritura Sagrada, amados, sempre vai se enfatizar que só encontraremos a verdadeira sabedoria em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo o que temos, tudo o que fazemos, ela precisa redundar em glórias ao nosso Senhor. Isso é loucura. Amados, certamente, milhões de adolescentes, jovens, adultos e velhos em nossas cidades terão as suas vidas ceifadas e endereçadas ao inferno. Mesmo que muitos até estavam dentro da igreja. Sobre eles sempre estará uma marca, queridos. Considerar a palavra da cruz como loucura e não como sabedoria de Deus e não como poder de Deus para a salvação. Qual é a sua condição hoje, querido? A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A palavra da cruz não se restringe apenas à pregação do Evangelho, da salvação em Cristo, mas aos desdobramentos de uma vida de santidade, de pureza, de capacitação dada pelo Senhor para que nós nos livremos de todo e qualquer pecado. Isso é a palavra da cruz. Mas é loucura andar por esses padrões. Qual é o grupo que você faz parte, queridos? Que em nome de Jesus, na semana que vem, nós respondermos a pergunta sobre por que é o poder de Deus. Você possa olhar para dentro de si mesmo e dizer, porque eu senti, eu percebi, eu aprendi, eu entendi, eu sinto dentro de mim, pelo Espírito Santo que me foi dado, um poder sem igual para que eu rejeite toda a sabedoria desse mundo e possa, cada dia mais, me firmar na fé do Evangelho. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, né, o nosso coração, a nossa vida, colocar as nossas famílias, amados, né, colocar todos aqueles que estão trabalhando, queridos, na área da saúde, que nós temos ficado apreensivo, né, em virtude aqueles que têm muito contato com pessoas, tudo isso nós precisamos estar colocando diante do Senhor. E vamos descansar, amados, mas sempre lembrando, queridos, que em tudo, o mais importante, amados,
é que nós tenhamos nos rendido à loucura da mensagem da cruz. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, meu Pai, e diante dessa mensagem, meu Pai, nós apresentamos o nosso coração, Senhor, e nós queremos realmente, meu Pai, nos render, meu Pai, à loucura do Evangelho, meu Pai. Aquele, meu Pai, aquela loucura, meu Pai, que rejeita a sabedoria desse mundo. Aquela sabedoria, meu Pai, que contrapõe-se, meu Pai, à vontade do Senhor. Aquela sabedoria, meu Pai, que às vezes sendo muito boa, mas é acompanhada da arrogância, é acompanada da soberba, é acompanhado, meu Pai, da glorificação do próprio homem, não da glorificação ao Senhor. Meu Pai, daquela sabedoria, meu Pai, que se revela descuidada, meu Pai, com as coisas referentes ao teu Evangelho. Quando, meu Pai, cristãos, meu Pai, que verdadeiramente fizeram um compromisso contigo, não estão preocupados em viver, meu Pai, o Evangelho, como, meu Pai, deve ser vivido. E se nós dermos uma lida, meu Pai, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós vamos achar, meu Pai, ó Deus, muitas e muitas situações em que nós não devemos ser sábios, meu Pai, como o mundo, mas sermos, meu Pai, ó Deus, loucos, meu Pai, segundo a sabedoria do nosso Senhor e Deus Todo-Poderoso. Pai, por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, aplique no nosso coração, Pai, e que nosso coração rejeite todo tipo de sabedoria, meu Pai, que não combine com a Tua palavra. E agora, meu Pai, nós queremos declarar a nossa dependência do Senhor, meu Pai, em toda essa situação que o nosso país tem vivido, que o nosso Estado tem vivido, que as nossas famílias têm vivido. Dependência, meu Pai, da manutenção, Senhor, meu Pai, da dispensa, meu Pai, da mesa, meu Pai, dos nossos irmãos. Meu Pai, dependência do Senhor, meu Pai, para que o Senhor seja provedor desses lares, quer seja, meu Pai, por meio, meu Pai, de ajuda, quer seja, meu Pai, por meio do trabalho, meu Pai, do teu povo, meu Pai. Ó Deus, em nome, por amor de Jesus, abra as portas, meu Pai. Nós pedimos, meu Pai, ao Senhor, que o Senhor, meu Pai, ponha, meu Pai, em retirada essa enfermidade, meu Pai, de sobre esse país. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor tem cumprido os teus propósitos, meu Pai, também por meio, ó Deus, dessa situação, Senhor. Mas em nome, por amor de Jesus, mostre o teu poder também, meu Pai. Ó Deus, e nos dê sinais, meu Pai, da tua, meu Pai, inigualável, meu Pai, atuação em todas essas coisas, meu Pai, em nome e por amor de Jesus, meu Pai. Socorre, meu Pai, as famílias que estão sofrendo, meu Pai, ó Deus, quer seja por essa enfermidade, meu Pai, em virtude desse vírus, quer seja por outras enfermidades, meu Pai, coloca a tua mão. Essa vida agora que está diante do Senhor, está pensando em alguém, está pensando, meu Pai, numa família, está pensando em uma situação e apresentando diante do Senhor, meu Pai, olha, meu Pai, porque o Senhor cuida, meu Pai, simultaneamente de todos nós. Senhor, em nome e por amor de Jesus, coloca a tua mão sobre a tua igreja, para que a tua igreja, meu Pai, acima de tudo, decida, meu Pai, por santidade, decida por pureza, decida, meu Pai, por manter-se, meu Pai, íntegra, meu Pai, manifestando que ela foi alcançada, meu Pai, pela loucura do Evangelho, Senhor. Pai, é a nossa oração, em um nome por amor de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, muito obrigado, que a tua, que nós possamos contar, com a sua presença, novamente no domingo, no horário de escola bíblica dominical, também no culto à noite, 18h30 no domingo, e assim, novamente, numa quinta, aqui às 19h30. Deus abençoe, fica com Deus.